Boa tarde, comunidade do Oração Ação, fraternidade. As palavras são deliciosas. Funcionarmos como unidade, como irmãos, filhos de um mesmo Pai, fraternidade. Queremos exercitar aqui para depois transbordar na vida. Oração, ação. E o exercício aqui, pelo estudo de um grande livro, O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que não há porquê situarmos como superior ao Tao Te Ching, ao Alcorão, à Torá, ao Novo Testamento, ao I Ching. Nesse livro mesmo, numa das perguntas saborosas, transformadoras da nossa visão de mundo, Kardec pergunta. Kardec faz aos espíritos uma das maiores perguntas, das perguntas que mais têm causado controvérsias, conflitos, guerras mesmo na história humana. Aonde estão escritas as leis de Deus? Cada cultura, cada região, cada religião tem certeza que as leis de Deus estão escritas nos seus livros de sabedoria. Por isso, brigam. Brigam com os adeptos de outros livros de sabedoria e brigam com os adeptos do mesmo livro que tem outra interpretação. Aonde estão, então, escritas as leis de Deus? É uma pergunta visceral. E a resposta surpreendente, digna de Deus, curtíssima, é na consciência. Isso quer dizer que as comunidades aborígenes, iletradas, que não têm acesso a quaisquer dos livros de sabedoria existentes no mundo, têm o mesmo acesso que as comunidades mais academicamente formadas, com nível cultural, acadêmico mais elevado. Vejam que coisa. Não é digno das leis de Deus, não é digno da bondade, da generosidade, do amor de Deus? Então precisamos ser muito tranquilos, pacíficos, humildes, ao situar os livros de sabedoria que nós gostamos mais. Não há problema em gostar mais de um livro, não há problema em se filiar a uma linha de pensamento, mas devemos ver as linhas de pensamento como meio, não como fim. As religiões são meio e não são fim. Acima das religiões, acima das doutrinas, acima das filosofias, acima das ciências, está a verdade, está Deus, está o absoluto, para além de toda a relatividade. Então trilhemos o nosso caminho, mas saibamos que o nosso caminho é apenas um caminho, aquele que nós estamos trilhando. Que por isso, por estarmos trilhando esse caminho, para nós, naquele momento, é o melhor que todos os outros.
mas por esse mesmo motivo, que o caminho que nós estamos trilhando naquele momento é o melhor para nós, é claro que os outros caminhos que os outros estão trilhando é o melhor para eles. Ora, por que brigar? Por que competir? Por que guerrear por isso? Não é? Nesse momento, nós estamos debruçados sobre o Livro dos Espíritos. Que essa seja o nosso estudo, que essa seja a nossa dedicação nesse momento. Não é? Estamos estudando o capítulo 2 da quarta parte. Capítulo 2 tem por título Punições e Prazeres Futuros, ou seja, o que vai acontecer, qual é o tribunal, digamos assim, que vai nos dar penas, castigos após a morte, como funciona essa coisa. E Kardec está perguntando aqui em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores. Fizemos nos nossos encontros passados estudos, reflexões em cima das respostas e das perguntas aqui contidas sobre as felicidades dos espíritos superiores. Agora vamos estudar os sofrimentos dos espíritos inferiores. Vamos lá? Muito bom. Então, pergunta 970, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? E a resposta dos espíritos é a seguinte: os sofrimentos dos espíritos inferiores são tão variados quanto as causas que os produzem, e são proporcionais ao seu grau de inferioridade. Claro, mesmo entre os criminosos, há escalas. É amplamente sabido na esfera do direito criminal que aqueles que cometem crimes contra o patrimônio têm um grau de periculosidade, um caminho na sua regeneração, na sua recuperação, muito diferente do que aqueles que atentam contra a vida. O criminoso que pula do crime contra o patrimônio para o crime contra a vida do furto, por exemplo, para o assalto, do assalto para o latrocínio, que é o assassinato para o assalto, para o roubo, vão ocorrendo aprofundamentos, enraizamentos, no campo mesmo da perversidade, no campo da rigidez, até que a morte, mesmo sem motivos, já passa a ser banalizada para alguma pessoa. Então, aqui, quando Kardec pergunta quais são os sofrimentos dos espíritos inferiores, os espíritos respondem com lógica, com base, mesmo ao que a ciência estuda aqui na Terra, que o sofrimento dos espíritos inferiores são tão variados quanto as causas que os produzem, e são proporcionais ao seu grau de inferioridade, assim como as alegrias são proporcionais ao grau de superioridade. Há infinitos graus naquilo que nós dizemos ser
superioridade e inferioridade. Claro, não é uma gaveta única, ou não são duas gavetas únicas, mas infinitos tons dentro, digamos, do branco e do preto. Não é? Continuam os espíritos na resposta. Os sofrimentos podem ser resumidos assim: invejar tudo que lhes falta para serem felizes e não conseguir. Ver a felicidade e não poderem alcançá-la. Sentir desgosto, ciúme, raiva, desespero por tudo aquilo que os impede de serem felizes. Sentimentos de remorso e de ansiedade moral indefinível. Desejar todos os prazeres e não poder satisfazê-los. É isso o que tortura os espíritos inferiores. Então, se a sua inferioridade esteve pela escravização às substâncias, pelo vício, pela dependência de substâncias, o espírito depois da morte vai sofrer pela falta dessas substâncias, claro. Muito parecido com o que sofrem os viciados aqui na Terra. E assim, em relação ao sexo, à comida, ao jogo, a todos os vícios, assim na Terra como no céu. Mas, para além disso, o mundo espiritual precisa ser compreendido como um mundo da mente, um mundo da sintonia. Aqui na Terra, a matéria faz com que possam conviver e convivam num transporte coletivo, por exemplo, num estádio de futebol, numa festa, num casamento, seres dos mais variados graus evolutivos. De forma que um missionário da luz pode, num ônibus, sentar ao lado de um serial killer. Após a morte, porém, território da sintonia, território da mente e não do corpo, como é o nosso aqui da matéria, as relações, os ambientes, as convivências são regidas pela sintonia, pelo grau de vibração. Se aqui, no território da matéria, uma cidade tem entre seus bairros e dentro dos seus bairros, entre os prédios e os condomínios que os constituem, segmentos, estamentos homogêneos em termos da renda, mais ou menos homogêneos em termos da renda, nos chamados bairros ricos, condomínios de alta renda, etc., e nos bairros pobres. Muito mais será na pátria espiritual, onde as comunidades de alta vibração só podem ser habitadas por espíritos dentro de uma mesma faixa vibratória. Não são todos iguais, não existe isso, mas dentro de uma mesma faixa vibratória não muito larga, relativamente estreita. Assim como na parte inferior, na comunidade dos vingadores, dos agressivos, dos perversos, dos sensoriais, dos sexólatras, dos suicidas, também
estarão aqueles que vibram dentro das suas faixas, exceto os embaixadores da luz, porque em todos os territórios, mesmo os mais trevosos, há sempre olheiros da luz, embaixadores da luz, atentos a quaisquer movimentos significativos que individualmente algum espírito possa alcançar, quando então ele se comunica com o posto de socorro mais próximo e é enviado um grupo de socorro para resgatar esse espírito mais arrependido, que esteja revendo a sua posição, que esteja com vontade sincera de mudar. Então, o território da mente, o território do espírito, ele é regido pela mente, e a mente é regida pela vibração energética de cada um. Não apenas pela intelectualidade, mas pelo conjunto da mente, abrangendo o intelecto, moralidade e sentimentos. Então, sofrem os espíritos também, os espíritos de baixa condição, por se sentirem, por terem se tornado após a morte, pela sua condição vibratória, o deixar afastado dos melhores espíritos com os quais ele já conviveu. No livro Nosso Lar, isso fica muito claro, já que André Luiz, após a morte, tinha ao seu lado a sua mãe, que por ser de uma condição espiritual muito mais elevada, não podia ser ouvida, vista, nem mesmo pressentida por ele. Ele precisou de 8 anos no umbral para amadurecer uma vontade de mudança, num umbral inferior. Então não se trata de uma punição, nem de algo externo, mas a vibração baixa impede os espíritos que estão nessa faixa de acessar os melhores espíritos que já passaram em sua vida. E isso, claro, é fonte de sofrimento. Ao falecer no mundo dos espíritos, no mundo da verdade, nós vibraremos, nós conviveremos basicamente com as pessoas da nossa mesma faixa vibratória, acessando pessoas de faixas superiores, na medida em que desenvolvamos capacidades práticas de vibrar melhor, o que nós comumente podemos e devemos chamar de oração. A verdadeira oração é tudo o que melhora o nosso padrão vibracional. E que, aliás, nós precisamos demais dessas práticas aqui mesmo, para evitar o quanto pior, que é uma coisa ruim leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Ao contrário, segundo a maravilhosa receita de Jesus, quando vigiando percebemos que estamos vibrando em baixa condição, precisamos de alguma prática que eleve a nossa vibração, evitando o quanto pior, e ao contrário, iniciando um quanto melhor. Não é? Questão 971, a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa?
E a resposta é assim: a influência é sempre boa, da parte dos bons espíritos. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que são mais fáceis de serem influenciados. Assim, os influenciáveis são aqueles que os espíritos perversos arrastam para o mal durante a vida terrena. Então, assim como os espíritos em geral do nosso padrão vibratório, na sua ânsia por poder, se alegram, se orgulham de influenciar uns sobre os outros, é comum que mulheres e homens, quando se reúnem falando do casamento, que se riam muito dos seus cônjuges, falando o quanto os manipulam. No saboroso filme O Casamento Grego, a mãe instrui a sua filha antes do casamento, dizendo a ela que o homem é sempre o cabeça do casal, o que muito surpreende a filha, porque sabia que a sua mãe não era uma machista. E ela, estranhando aquilo, não entende, questiona a mãe e a mãe responde: mas a mulher é o pescoço. Vejam que saboroso. Mas vejam que predomínio do poder, do projeto de poder, do gozo pela manipulação. Não é? Então, desde aqui na Terra, já gozamos, já buscamos o poder uns sobre os outros, uma classe sobre as outras, uma raça sobre a outra, uma religião sobre a outra, uma profissão sobre a outra, e uma pessoa sobre a outra, na família, no casamento, entre os irmãos, entre colegas, no trânsito, nas ruas. E assim aqui na Terra, e será assim, claro, também no mundo espiritual, até que nós consigamos, experimentando, vivendo as alegrias da fraternidade, da igualdade, da solidariedade, consigamos ir abandonando gradativamente esses projetos supremacistas, que abrangem não apenas raças, sexos, religiões, nações, profissões, religiões, mas todas as fragmentações, as múltiplas fragmentações que os seres humanos exercem uns sobre os outros. Terminam os espíritos essa questão dizendo assim: assim os influenciáveis são aqueles que os espíritos perversos arrastam para o mal durante a vida terrena. Como nós dissemos, isso acontece de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, mas também de encarnado para desencarnado e de desencarnado para desencarnado, ou seja, em todas as variações. Última pergunta, 971A. Então a morte não nos livra da tentação? A resposta é não. A morte não nos livra da tentação. Mas a influência que os maus espíritos exercem sobre os espíritos desencarnados é muito menor do que a influência que eles exercem sobre os encarnados. Para influenciar os espíritos desencarnados, eles não contam com o auxílio das paixões materiais. O ponto de encontro, o ponto de conexão entre um encarnado e um desencarnado de baixa condição são exatamente os vícios, os apegos materiais, os projetos sensoriais, de poder, de dominação, de vingança. Essa é a nossa associação. Triste associação.
continuaremos nos nossos estudos posteriores nessas conexões, nessas tristezas que atingem os espíritos de baixa condição após a morte. Muito bom. Saudar agora os amigos desse nosso momento de hoje, avisando que os nossos próximos encontros, nós teremos alguns dias de folga nos nossos estudos. Eu retornarei por volta, a princípio, no dia 3, dia 2, dia 3 ou dia 4, farei uma viagem curta. Já estou com saudade de vocês, a gente já volta. Enir Cajazeira, falando da beleza desses resgates. Em todos os lugares. Nunca ninguém está sozinho. Nunca ninguém está desamparado da providência divina. Isso é realmente lindo. Adelaide Dias dando seu boa noite, Rita de Cássia seu boa tarde, Enir Cajazeira também. Mônica Silva lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos. Ricardo Luiz dando seu boa noite, assim como Mônica Silva, os amigos dos vídeos e notícias espíritas. Muito bom estarmos juntos. Saudamos todos os amigos e estimulamos a nos prepararmos para uma mudança. Lembrando a frase instigadora de Albert Einstein, que serve demais para esses momentos de mudança de calendário, de passagem de ano. Diz ele com grande sabedoria: loucura é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ou seja, em boa tradução para esse momento, louco será aquele que quiser um ano novo, mas não tiver bem claro no que ele precisa se modificar para que tenha um ano novo. Se você quiser um ano melhor, quiser um ano de luz, mas não tiver bem claro no que você precisa se transformar, no que você precisa se melhorar, nunca repentinamente, nunca da água para o vinho, nunca do 0 ao 100, mas no tema que você vai focar para a sua auto-melhoria, se você não tiver essa clareza, você estará vibrando no campo da loucura. Porque o campo da sanidade é pensar em práticas diferentes para obter resultados diferentes. Fique com essa mensagem, fique com esse pensamento e desafie-se no que eu preciso melhorar, no que eu preciso me renovar para ter um ano novo. Muita paz e bem para você. Até amanhã. Não, a partir de amanhã nós teremos uns 3, 4 dias de folga. Fiquem atentos e a gente no dia 3, no dia 4 já está de volta. Um grande abraço e até lá.